seja muito bem-vindo ao nosso Mais Mulher e esta segunda-feira recheada de muitas novidades e os temas que a preocupam. Aliás, para que este final de tarde seja mesmo perfeito, teremos ainda a estreia nesta nossa primeira parte do programa de um novo espaço. Um espaço sobre quiroprática com o nosso especialista Bruno Alvarenga. E se falaremos de saúde e bem-estar, teremos ainda connosco Pepe Cardoso para uma conversa sobre os comportamentos e os hábitos sexuais no mundo. Iremos então descobrir os resultados de um estudo internacional surpreendente. E se os padrões mentais são também um tema de seu agrado, então não perca o que virá a seguir com Lara Morgado, que vai estar na nossa companhia. Iremos conhecer tudo sobre as páginas do livro Por Acaso, Casos de Vida, Casos de Morte. Um livro que nos vai dar uma nova perspectiva sobre as nossas vidas. Esta será a primeira parte do nosso programa e, portanto, vamos dar início às nossas conversas e vamos então conhecer este novo espaço aqui do Mais Mulher, um espaço sobre quiroprática. Bruno Alvarenga já está à nossa espera e preste muita atenção se, sobretudo, se tiver pequenos aí em casa. Olá, Bruno. Bem-vindo. Obrigado. É um prazer receber-te aqui para estrearmos esta nossa conversa, agora mensalmente. É verdade. E é muito necessária porque todas as pessoas se queixam, efetivamente. Vamos primeiro contextualizar o que é isto da quiroprática. Todas as pessoas se queixam sempre de algumas dores nas costas, há sempre um problema qualquer a nível de postura, não é? Os portugueses começam a ficar sensibilizados também para isto. Também, é muito importante porque a postura não é só um fator estético, também indica uma boa saúde. Exatamente. Então, quando no caso você tem uma boa postura ou tenta adquirir uma boa postura com os anos, né? Isso você também está prevenindo doenças e está tratando de uma forma natural. E claro que nesta postura do bem-estar, neste nosso novo espaço, eu própria, repara, já coloquei assim as costinhas bem direitas, porque eu olho para aqui e dá-nos logo uma sensação ou de dor ou de temos algo a corrigir sempre, não é? E nem nos damos conta. É verdade. Mas sobretudo, o que é que tu nos vais trazer aqui mensalmente? Na verdade, a proposta é ensinar, na verdade, reeducar as pessoas para que tenha uma nova visão sobre o corpo humano. Sim. Né? O corpo humano que pode se autocurar, que é inclusive a filosofia da quiroprática, que é a homeostase, que é o próprio mecanismo de cura que o corpo tem. Então, nós como quiropráticos, a gente vai apenas como atuar na causa do problema e, na verdade, vai ser apenas um instrumento para o próprio corpo da pessoa se reabilitar. Então é muito importante, além do tratamento, que são pequenas manutenções, é importante também algumas orientações referente à ginástica, exercícios específicos. Então, principalmente isso, vou tentar trazer aqui mais informações referente a esse assunto. E esclarecimentos. Bruno, há 12 anos também que tu trabalhas nesta área. És também pioneiro no que diz respeito à criação do B-Concept. Esta ligação é o quê? O que é que tu encontraste aqui de novidade? Exato. Realmente é uma novidade, porque o que a gente conhece é que os quiropráticos no mundo inteiro, eles trabalham de forma isolada, porque é visto como uma medicina natural, que é possível de você apresentar o diagnóstico e tratamento. Como eu sou fisioterapeuta, então eu tenho essas duas formações, essas duas faculdades. Então eu faço um mix, na verdade, que é uma integração das duas. E o que é o mais interessante disso tudo? É o resultado, porque todo mundo, na verdade, as pessoas buscam um resultado mais rápido. E com essa integração, através de anos de experiência e também na prática clínica, o resultado realmente aparece mais rápido e mais consistente. Que bom. Unindo as duas coisas. Exatamente. E é isso mesmo que tu também propões aos pais de crianças pequenas para de facto olharem para os seus mais que tudo de uma nova maneira. Mas antes de chegarmos aí, quando eles já estão cá fora e a crescer, é verdade que antes de nascer já existem também algumas questões que se deve ter em atenção. Sim, sim. Isso é um ponto muito importante, porque naquele momento que o bebê ainda está dentro da barriga da mãe, e, na verdade, podem acontecer alterações em relação ao crescimento. Então, por exemplo, o bebê está crescendo na barriga, porém, a postura da mãe também não é adequada, ou ele cresce demais, além do limite, pode haver, nesse momento, já algum movimento inadequado ali na barriga, que vai dificultar, inclusive, na hora do parto. Na hora do parto também, que já é um outro detalhe, a retirada do bebê também pode significar alguns problemas. Porque nem sempre acontece de uma forma muito tranquila, muito sutil. Na maioria das vezes a gente percebe que existe
uma força para retirar. Sim. Exato. E acontecem então disfunções articulares. Exato, que é já chamado... a partir daí. Exato, a gente chama de subluxações, que é o nome que se dá para essas disfunções articulares, que pode comprometer toda a coluna. Principalmente essa parte cervical, né? Porque o bebê é puxado pela cabeça. Exatamente. E aí, além dos os ombros, tem que rodar para passar por essa parte. Claro. Então, tem uma torção além dessa tração. Muito bem. E como é que em pequenino já se começa, de facto, a notar isso? Na postura da criança? Como é que isso pode ser detectável? Não é uma tarefa fácil. Na verdade, isso eu gosto de colocar, porque os pais devem ter, na verdade, um olhar como um olhar exato, específico para a criança. Desde as principais coisas, como caminhar, como a maneira de sentar, a maneira de estudar também. Então, pequenos detalhes, pequenas orientações de postura vão ser muito úteis, na verdade. Porque o trabalho em conjunto com o quiroprático e a família é o que há de melhor para prevenir. E acaba por ser também muito importante por causa disso. Perdão, no sentido de correção logo dessas disfunções. Até porque estamos a falar de uma época em que as crianças, obviamente, desde muito pequenas, já carregam as mochilas, ou praticam muito exercício, muitas atividades. O que é que tu recomendarias aos pais? Exato. Primeiro, a questão do olhar. É importante ter um olhar crítico sobre a sua criança. Então, observar se ela está andando corcunda, vamos dizer, é um nome que a gente usa, mas andando inclinada para frente, ou até mesmo na hora que está sentada, senta só de um lado, assim. Isso também é bom observar. Além disso, também é observar o mobiliário em casa onde a criança vai estudar, porque muitas vezes ela senta de uma maneira inadequada e não consegue manter aquilo por muito tempo. O que vai gerar isso? Desconforto e diminuição da concentração. Então isso afeta também a concentração na hora do estudo. É muito importante ter uma boa postura. A boa postura, pelo que estamos a ver, é ótima para todas as idades, essencial, para pequenos e para graúdos, e sobretudo porque também equilibra o organismo, não é? Claro, é importante. Eu tenho eu até gostaria de apresentar nessa coluna, imagina só, aqui o que coordena todo o corpo é, na verdade, o cérebro que se encontra aqui. E a mensagem do cérebro para o corpo, para os órgãos, elas vêm através desses nervos. Então imagina uma criança que começa a desenvolver uma postura inadequada, caída mais para um lado, esse jeito mais largado de sentar. Sem postura. Exato. O que vai acontecer? Um desequilíbrio muscular. O lado de cá vai ficar mais encurtado e o de cá mais alongado, mais fraco. Então é necessário também, primeiro analisar o que a criança está apresentando de alteração. Depois, a gente vai entrar com uma proposta, um plano de tratamento que envolve alongamento, fortalecimento, realinhamento, sabe? E a questão... E nestas idades é mais fácil fazer o reverso, ou seja, reverter o processo? Sim, sem dúvida. Inclusive, é muito mais fácil. Nessa idade, existe o corpo da criança está se desenvolvendo ainda. Então, é muito importante que tenha esse olhar nessa época. Porque, a partir daí, se a criança tem esse cuidado, ela vai crescer com uma boa postura, que isso vai ajudar tanto na saúde, quanto até mesmo, como eu estava falando, das questões estéticas. Exatamente, até mesmo autoconfiança e tudo mais. Né? E o crescimento. Portanto, os pais devem então estar a olhar atentos a isso, devem também fazer os seus filhos serem acompanhados por esta quiroprática, será uma das soluções. E o que é que depois podem fazer no seu dia-a-dia? Isso, no dia a dia, além do que eu estava comentando sobre o olhar, é muito importante também incentivar a criança a manter, exato, chamar a atenção e também incentivar com que ela faça atividades físicas, porque na atividade física é uma maneira de trabalhar a musculatura. E o nosso corpo, como uma máquina, é necessário que também tenha esse cuidado com as engrenagens, que a gente chama de articulações. Muito bem, também elas precisam desse exercício. No caso das meninas, muitas vezes, e meninos também, mas acaba por ser mais comum ainda serem as meninas, são incentivadas para a prática do balé ou da dança. Eu lembro perfeitamente que também me aconteceu a mim. No caso de meninos, qualquer tipo de atividade achas que pode ser boa? Porque às vezes existem algumas que podem até não ser então favoráveis. O que é mais recomendado, assim, inicialmente, logo quando nasce, é aquele contato com a água. Porque na própria barriga da mãe ele já estava acostumado com aquele ambiente. A água também tem outras propriedades que ajudam na parte respiratória, na parte acalmante. Então, isso é muito bom. Depois, os homens geralmente gostam de artes marciais, lutas, né? Então, assim, eu posso... também posturalmente muito correto. Ajuda isso, como o judo.
No caso, também é muito bom porque trabalha a disciplina da criança, ele a Exatamente. postura também, né, o respeito com as outras pessoas, então é bem bom. Ou o futebol também, que é um outro caminho, que não é arte marcial, mas também que trabalha muito o corpo. Claro que existe uma sobrecarga. Eu também trabalho com jogadores de futebol na pré-adolescência. E o que é que sentes mais nessa altura? O que acontece é uma sobrecarga muito grande, porque afinal o trabalho físico é como de um adulto. Então a exigência, principalmente nessa parte lombar, é muito grande. E então a criança nessa faixa etária, ela já começa a desenvolver sobrecargas e ao longo da vida, se ela não tem cuidado, vai piorar e pode ter problemas no futuro. Pode depois ter lesões, não é? Pode ter. Mas o exercício acaba sempre por ser recomendado, Sim, obviamente, não é? sim. É claro que o exercício sem uma avaliação inicial, ele também não é muito indicado. É preciso fazer uma avaliação. Tanto é que tu tens também algo para dizer aos nossos telespectadores, que existe um check-up que fazes também gratuitamente. Exato. Quem nos está a ver pode também depois pedir-te isso. Exato, é um check-up realmente para você, pode trazer, na verdade, o seu filho, e os pais geralmente vão com a família inteira. Sim. Porque um vai analisar e quer que analise de outros também. Claro. E realmente a gente está oferecendo isso, que é um check-up muito importante. Exatamente. Muito obrigada, Bruno. Ok. Foi um prazer, até porque é sempre muito prazeroso falar contigo, porque temos perfeitamente a noção de que é quiroprática, mas é muito mais do que isso. É uma forma de estar na vida. É verdade, É uma correção filosofia. também emocional. Exato. Muito obrigada. Muito obrigado a você. Tudo corra bem. Boa tarde. Boa semana para ti. Obrigado. Ficamos assim a conhecer melhor esta área da saúde que ajuda milhões de pessoas em várias partes do mundo e no nosso país também. Tenha então em conta estas dicas para que as suas crianças e você mesmo mantenham também uma boa postura e uma boa saúde. E se falarmos de bem-estar, também a nossa próxima conversa continua com essa premissa. Pepe Cardoso está connosco para nos revelar os resultados incríveis do estudo internacional dos comportamentos e hábitos sexuais no mundo. Curioso? Então não saia daí, porque é já a seguir.